Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da equipe HipBrain de metodologia científica, a nossa segunda aula. Meu nome é Hugo César. O objetivo geral dessa aula é falar dos elementos básicos de uma pesquisa. O que a gente precisa para iniciar uma pesquisa científica? Quais são os elementos básicos dela? A primeira coisa que a gente precisa saber é que uma pesquisa científica necessita de um problema de pesquisa. Essa é uma questão que a pesquisa vai tentar responder através de metodologia, sendo, portanto, o guia para o resto de todo o nosso projeto. O próximo elemento são as informações pertinentes que descrevem os dados básicos sobre a questão, sobre o problema, a partir de qual o pesquisador vai decidir a metodologia pela qual ele vai responder a esse problema. Muitas vezes, alguma das informações está faltando e por isso é preciso adquiri-la através do próprio problema de pesquisa. Ou seja, a gente não vai conseguir em nenhum outro lugar, a gente vai conseguir através da prática, na aplicação mesmo da pesquisa. Em seguida, o pesquisador deve definir a seleção das fontes onde ele vai adquirir as informações pertinentes, sejam elas disponíveis ou do próprio problema, como já dissemos. Uma vez com essas fontes já decididas, a gente vai tomar algumas ações. Essas ações são tarefas que são realizadas para poder conquistar as informações de forma completa, todas as informações, e assim a gente tentar solucionar o problema. Uma vez com os dados obtidos, o próximo passo é tratar essas informações. Nessa fase, a gente determina quais são realmente importantes e úteis e quais podem ter sido comprometidas ou não convém ser ditas, ser citadas ali naquele projeto, naquele momento. Mas é muito importante a gente ressaltar que para essa hora de interpretar os dados, é muito importante que o pesquisador tenha uma base teórica para ele poder nortear e interpretar essa informação e ter o mínimo possível de influência, opiniões pessoais do próprio pesquisador, para que possa ter um embasamento teórico maior e assim, ao mesmo tempo, ter mais credibilidade. O próximo elemento básico são as respostas para o problema que a gente teve e assim, como que a gente obtém essa resposta? Justamente com uma somatória de todos os elementos que a gente já falou, a interpretação, a coleta dos dados. Depois que a gente faz tudo isso, a gente interpretou, a gente consegue respostas, resultados para a gente poder responder a questão inicial, o nosso problema inicial. Depois que a gente obteve essa resposta, o próximo passo é medir a confiabilidade do trabalho. Como que a gente faz isso? Através de diagnósticos do que pode ter comprometido a pesquisa. Se alguma fonte não é tão confiável, a gente vai buscar novas fontes, buscar novos testes, e assim a gente poder ter uma resposta que não possa ser questionada por outros pesquisadores que no futuro venham a reafirmar essa pesquisa ou testá-la e assim por diante. Sendo assim, a gente vai estar facilitando também o trabalho dos pesquisadores que tentem aplicar essa pesquisa ou confirmar, até mesmo refutar ela. Por isso é preciso a gente determinar os resultados de forma generalizada. Por fim, a ideia aqui é explicar que o ponto e os mesmos resultados devem ser esperados, como que eles devem ser esperados, se esse teste ou essa pesquisa for aplicado em uma condição diferente, num lugar diferente, a gente consegue ter uma base, prever ou ter um norte de como seriam os resultados dessa nova aplicação, e isso ajuda na reprodução da pesquisa, adaptações e aplicação. Bom, esses são os elementos básicos. E aí, estão preparados? Vamos iniciar, vamos pensar num problema que a gente pesquisa, um problema que a gente pode resolver. Então, esse momento ficam para reflexão e que vocês possam iniciar um projeto próprio. Muito obrigado